7 sábios, cada um de uma religião, discutiam qual deles conhecia realmente a verdade. Um rei muito sábio, que escutava a discussão, resolveu perguntar-lhes: qual o motivo de que vocês estão discutindo? Estamos tentando descobrir qual de nós é o dono da verdade. O rei, ao escutar isso, pediu a um de seus servos que trouxesse imediatamente até o castelo 7 cegos e um elefante. Quando os 7 cegos e o elefante chegaram ao palácio, o rei pediu que os sábios viessem e que observassem a cena para ver o que iria acontecer a seguir. O sábio rei pediu aos cegos que tocassem o elefante e os descrevessem cada um de uma vez. O primeiro cego tocou a tromba do elefante e disse: é comprido, parece uma serpente. O segundo cego tocou-o no dente e disse: é duro, parece uma pedra. O terceiro segurou-lhe o rabo e disse: é cheio de cordinhas. O quarto segurou a orelha do elefante e disse: é grosso, parece um couro. E assim, sucessivamente, cada cego descreveu o elefante segundo a parte que estava tocando. Quando todos terminaram de descrever o animal, o rei perguntou aos 7 sábios: algum desses cegos mentiu? Não, disseram todos em coro. Todos falaram a verdade. Então o rei perguntou: mas algum deles falou que era um elefante? Não, disse um dos sábios, até porque cada um deles tocou apenas uma parte do elefante. Vocês sábios, que estão discutindo quem é o dono da verdade, parecem cegos. Todos estão dizendo a verdade, só que cada um se refere a apenas uma parte dela. Ninguém é dono da verdade, porque ninguém a detém por inteiro. Somos donos apenas de uma parte da verdade. Alguns anos atrás, eu convidei algumas amigas para vir almoçar na minha casa. Eu sempre gostei de fazer isso, sabe? Pelo menos uma vez por ano. Eu gostava muito de chamar as pessoas queridas para almoçar em casa. Em um desses almoços, eu lembro que quando eu convidei elas, uma amiga me perguntou: ah, depois no café da tarde, vai ter pão na chapa com queijo e presunto? Eu confesso que aquela pergunta me pegou de surpresa, foi mais ou menos assim a conversa. Eu falei: não, na verdade, né, eu tô oferecendo almoço. Porque, gente, sinceramente, naquele momento ali, eu não lembro, acho que eram mais ou menos 4 ou 5 amigas, né, que vinham em casa. E se eu não me engano, algumas delas tinham namorados, então iria vir mais gente. E eu e meu esposo, a gente estava oferecendo aquele almoço, né, na maior alegria, com a maior felicidade. Só que a gente só estava programado financeiramente para oferecer o almoço. Então a gente não pensou assim num café da tarde, nada demais. E eu também não tinha sanduicheira. E aí eu comentei com ela: não, né, eu tô sem sanduicheira, e no momento só vou oferecer o almoço. Eu fiquei até sem graça, confesso. Eu falei, mas eu fiquei com aquele sentimento dentro de mim, um sentimento estranho, sabe? Porque assim, eu não pensei que ela fosse me fazer uma pergunta assim. E eu fiquei sem graça por não poder oferecer o que ela me pediu, sabe? Não sei se vocês estão entendendo, mas eu fiquei assim meio em conflito. Aí eu lembro que na época eu até comentei com uma outra amiga, eu falei: nossa, fulana falou isso assim. Aí eu fiquei tão sem graça, sabe? Por eu não ter como oferecer no momento. E assim, eu tô dando o meu melhor. Sabe quando você se sente meio conflitante? Fala: nossa, parece que o melhor que a gente tá oferecendo, mais que é com amor e carinho, não tá sendo suficiente pra outra. Ou que naquele momento ela me deixou desconfortável, sabe? Com essa pergunta. Não sei se vocês conseguem me entender. Só que aí, gente, o que aconteceu? Passou, né, tudo e chegou o momento do almoço e dessas amigas queridas virem até a minha casa. E quando isso aconteceu, essa amiga que havia me perguntado sobre a sanduicheira, se eu oferecer pão, né, com presunto e queijo, enfim, no café da tarde, ela me presenteou com uma sanduicheira. E aí ela me falou: olha, na época eu perguntei assim pra você porque eu queria te dar a sanduicheira, mas eu não sabia se você tinha. Então eu quis fazer essa pergunta pra você, pra ver se você tinha, porque se você falasse que poderia oferecer, eu entendia que você tinha, e aí eu não ia te dar isso. Poderia, né, às vezes te dar outra coisa. Mas como foi o caso que você falou que não tinha, que não ia oferecer e tal, aí eu entendi que você não tinha, eu quis te dar de presente. Gente, eu fiquei tão sem graça. Nossa. Essa minha amiga, ela nem sabe disso. Se ela escutar esse vídeo, ela vai saber que eu tô falando dela, mas ela nunca soube isso. Eu fiquei tão sem graça, sabe? Assim, depois eu falei com meu marido, com essa amiga que eu tinha comentado, eu falei: poxa, a fulana, né, queria me fazer um agrado, e eu pensei tanta coisa. Eu fiquei, nossa, nos dias que se seguiram, desde ela me fazer a pergunta até acontecer o almoço, eu fiquei com aquela sensação estranha, sabe, dentro de mim. Eu falei: nossa,
como a gente, às vezes, só tá olhando, né, pelo buraquinho da fechadura. A gente não tem o conhecimento de toda a verdade, ou seja, eu julguei aquela situação pelo que eu recebi. E o que eu recebi foi o quê? Eu me senti, tipo, mal por ela ter feito uma pergunta que eu não faria, ou seja, eu não teria essa atitude de fazer uma pergunta daquele jeito. E eu me senti mal por eu não poder oferecer mais para as minhas amigas e ela ter falado de um jeito assim tão específico e eu não ter como oferecer mais. E eu fiquei com aquele negócio ruim, aquela sensação ruim dentro de mim. Mas na verdade, né, eu a julguei por isso. E sendo que não era bem isso, né? Ela queria fazer uma surpresa. Teria outros meios dela saber isso? Teria. Ela poderia pedir pra alguém perguntar, ou ela poderia perguntar. Ai, Cleide, outro dia, sei lá, falar, eu tava procurando uma sanduicheira, você tem alguma pra me indicar? Eu poderia falar, não, na verdade eu não tenho sanduicheira. Não sei, poderia ter outro jeito, poderia, mas foi o jeito dela. E não tá errado. É que eu realmente me senti mal, sabe? Mas depois, descobrindo a verdade, eu me senti mal mais ainda, porque eu julguei ela, julguei bastante, né, dentro de mim, por alguma coisa que não era verdade, não era, né, a verdade. E eu fiquei bem sem graça, porque na verdade ela queria me presentear. Isso é só uma história para ilustrar essa outra, né? Como realmente na vida a gente muitas vezes faz isso. A gente julga uma situação sem saber mesmo. Nem um tiquinho assim, ó, do montante que é a verdade. A gente acaba julgando isso. E se a gente pudesse realmente deter a verdade, saber de todos os lados, muitas vezes a gente não iria fazer aquilo, a gente não iria julgar aquela situação daquela forma, né? A gente ia ter mais sabedoria. Só que sabendo de situações parecidas com essa, fica o quê? Fica o exemplo pra gente sempre se lembrar daquilo, entender, falar, eu tô julgando essa situação assim, mas eu sei o lado da pessoa, eu sei como aquilo bateu nela, como ela recebeu aquilo, qual é a verdade pra ela, qual é a história de vida dela, enfim, a gente nunca sabe. E a gente provavelmente nunca vai saber, a gente só vai saber o nosso lado. O que já é muito válido, né? Pra gente entender o quê? Que as pessoas são diferentes, que cada um tem uma história de vida. E que se a gente levar a vida mais leve, sem julgamentos, isso vai ser muito melhor. Porque quem somos nós, né, pra julgar uma situação? São momentos assim, são coisas assim, pequenas coisas na vida que a gente deve tirar como exemplo e levar, né, um conhecimento para a vida. Porque às vezes uma situação, ela pode ser desgostosa, como essa foi, ela pode ser dolorida, ela pode trazer isso, mas ela traz muitos ensinamentos. E o importante é isso, é a gente pegar aquele ensinamento e seguir com a vida, né? Porque a vida, gente, ela é uma escola, ela é uma mãe amorosa, uma escola amorosa. Ela tá aí mostrando pra gente várias coisas que a gente pode melhorar, né? Como ser humano, como pessoa, enfim. É isso, gente. Hoje eu quis trazer essa reflexão pra vocês. Eu espero de coração que isso te ajude de alguma forma, tá bom? Eu desejo que você tenha um lindo dia, uma linda semana e uma excelente vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pessoal, hoje estou aqui em um outro vídeo com a minha mãe. Hoje eu só vou aparecer no oi e no tchau, tá bom, pessoal? Hoje eu não vou gravar com minha mamãe. Eu estou aqui desenhando pro calendário do advento. Ai, tá caindo! Tchau, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E eu já vou embora.